Ó Senhor, meus amados irmãos, uma bênção de Deus está com vocês, amém? Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Eu quero aqui fazer uma defesa de Cristo e também convidar os irmãos a conhecer as doutrinas fundamentais do Evangelho, principalmente sobre a pessoa de Jesus. Eu creio em Jesus como Filho de Deus. E é lógico, meu amado, se Jesus é o Filho de Deus, então Ele é Deus. Ele também é Deus. Amém? Por quê? Eu sou um ser humano. O meu pai é um ser humano. Então, se o meu pai me gerou, se eu sou semente do meu pai, se eu sou geração do meu pai, então eu também sou um ser humano. Então, meu pai é um ser humano e ele gerou a mim outro ser humano. Então, se eu disser que eu sou igual ao meu pai, que eu sou um ser humano igual ao meu pai, será que eu estou mentindo? Será que eu estou falando alguma coisa errada? Não. Olha, meu pai é um ser humano. Ele só pode gerar outro ser humano. Eu sei que eu estou usando aqui uma lógica humana, mas para que vocês entendam com simplicidade. Amém? Só que é lógico. Eu sempre respeitei o meu pai, porque o meu pai é maior do que eu. O meu pai, ele é autoridade sobre mim. Eu tenho a mesma natureza do meu pai, mas foi o meu pai que me gerou. Amém? Então eu respeito, reverencio e obedeço o meu pai, porque foi ele que me trouxe à existência. Amém? Então os nossos pais merecem respeito. Nossos pais merecem, a nossa obediência, porque isto estará mostrando que você honra o seu pai. Quando você reverencia o seu pai, quando você respeita o seu pai, quando você obedece ao seu pai, você está mostrando que respeito e amor. É isso que Jesus, sendo Filho de Deus, ou melhor, sendo Deus Filho, sempre mostrou a respeito do Pai. Sua reverência, sua obediência, seu respeito e o seu amor. Sempre glorificando o Pai. E sempre chamando a nossa atenção para glorificar o Pai. Ele não disse que Ele é o caminho e a verdade para Ele. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a mim se não for por mim. E Jesus não falou assim. Mas o que Ele falou? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, amado? Então Jesus sempre nos direcionou para o Pai, porque o Pai é a fonte de tudo. Jesus foi gerado, ele existia em Deus, ele foi gerado por Deus antes da criação do universo. Jesus foi gerado e Jesus se tornou o Filho de Deus lá no tempos eternos. Antes da criação do universo, Jesus foi gerado. Jesus se tornou Filho de Deus. E através do Senhor Jesus, como diz a palavra do Senhor, através de Jesus, é que Deus trouxe o universo à existência. Então, o nosso Deus Criador trouxe à existência o universo através do seu Filho, que é chamado de a Palavra da Vida. Então, amado, vemos esse grande mistério revelado para nós. Porque Jesus veio revelar esse mistério para nós. Jesus veio mostrar este mistério para nós. E Deus deseja que
todos amem o seu filho. Deus deseja que todos honrem o seu filho como o Deus Filho, como o seu representante. O Filho veio representar o Pai. O Filho veio revelar a vontade do Pai. O Filho veio revelar a vontade do Pai, o amor do Pai às suas criaturas. Jesus veio mostrar o quanto o Pai nos ama, o quanto o nosso Deus, o nosso Criador nos ama. E o quanto Jesus também nos ama. Por quê? Porque o Pai trouxe tudo à existência através de Jesus. Então, Jesus, junto com o Pai, criou tudo que existe. Por isso o Pai quer que todos glorifiquem o seu Filho, porque foi através do seu Filho que ele trouxe o mundo à existência. Amém? Assim como nós glorificamos a Deus como o único Deus verdadeiro, o Pai quer que nós também glorifiquemos o seu Filho como o único e verdadeiro Salvador. O Pai quer que nós glorificamos Jesus como seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o herdeiro de tudo que Deus criou, através dele mesmo, né? Através de Jesus. Então, amado, Deus quer que nós tenhamos esse entendimento e tenhamos esse reconhecimento. Então, o Senhor Jesus, ao fazer isso, amém? Então, amado, o Senhor Jesus quer que a gente tenha este reconhecimento. Olha o que Jesus Cristo fala, amado. Sempre nos levando em direção ao Pai. Lá no capítulo 17 de João, no versículo 3, ele fala: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então, amado, é Jesus sempre nos direcionando para o Pai. Ele disse, lá em João 14, no versículo 28, eu volto para o meu Pai, eu subo para o meu Pai. Se vocês me amassem, vocês exultariam quando eu disse, volto para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, Jesus sempre glorificando o Pai Celestial, sempre nos direcionando para Deus. Por isso que ele mesmo diz lá em João 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele já está nos direcionando, sempre em direção ao Pai. Amém, amado? Então Jesus Cristo nunca nos direcionou para Ele, mas Ele disse, eu vim salvar vocês, eu vim conduzir vocês para o Pai. Agora, olha esse outro mistério. Jesus disse, ninguém, no livro de João, capítulo 6, versículo 44, olha o que Jesus disse. Esse é um mistério tremendo, né, amado? Mas tudo se completa. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, ninguém pode ir até Jesus. Por quê? É o próprio Deus que nos leva até Jesus. O que Jesus disse lá em João 17, no versículo 2? Que o Pai deu a ele, né, poder sobre toda a carne. E ele veio dar a vida eterna a todos aqueles que Deus lhe deu. Então, Deus é que nos deu a Jesus. Porque tudo, irmãos, pertence a Deus. O primeiro, o Senhor de tudo e de todos, é Deus. E Jesus nunca negou isso. Pelo contrário, Jesus, ele categorizou isso. Jesus, ele confirmou isso. Tudo pertence a Deus.
E tudo que pertence a Deus também pertence a mim, porque eu sou o filho de Deus. Tudo que o Pai tem é do Filho, e tudo que o Filho tem é do Pai. Jesus sempre nos ensinou isso. Amém, amados? Então Jesus sempre glorificou o Pai. Olha só, em João no capítulo 20, olha o que Jesus Cristo fala. Depois da sua ressurreição, quando ele teve o encontro com Maria, que foi até o sepulcro. Maria queria tocá-lo, ele falou, por favor, né? não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então vemos aqui que o Filho de Deus, que Jesus chamou o seu Pai de meu Deus. Então o Pai também é o Deus de Jesus, ou seja, o Pai é soberano sobre tudo que existe. Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 28, né? Paulo fala isso. Amém? Paulo fala que quando Jesus terminar a sua obra, quando Jesus realizar a obra que Deus lhe deu, quando Jesus realizar a obra que Deus lhe deu, ele vai então entregar tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Isto é uma coisa tremendamente gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Jesus sempre nos ensinou isso. E Paulo fala sobre nós, né, no final de tudo, quando Jesus terminar a sua obra, então Jesus vai nos levar até o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, até o próprio Jesus, que hoje recebeu do Pai toda a autoridade, nos céus e na terra, porque Jesus está realizando a vontade do Pai. Jesus Cristo vai transformar este mundo. Jesus começou a purificar o universo e vai purificar a terra. Então, o tempo do Senhor Jesus terminar a sua obra já está chegando. O tempo de Jesus iniciar o reino eterno de Deus já está chegando. Então, o tempo do Senhor terminar a sua obra já está chegando. E quando isso acontecer, Jesus Cristo vai levar tudo até o Pai. Ele mesmo vai se sujeitar ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, vemos nesse texto que o próprio Paulo já está declarando junto, falando as mesmas palavras do Senhor Jesus, que Deus será tudo sobre todos. Então vemos aqui Jesus glorificando, exaltando o Pai, reconhecendo que o Pai também é o seu Deus. Isso é muito forte, amado. Isso é muito glorioso, isso é coisa tremenda. Nós devemos ter isso no coração. Amém, amado? Então, não separe Deus de Jesus, Jesus de Deus. Não crie, sabe, essa separação, essa divisão entre o pai e o filho. Né? Então, o filho é igual ao pai. Quando Jesus falou que o pai sabe o dia da sua vida, ele falou como homem, porque ele, como Deus, ele sabe de tudo, irmão. A questão não é essa. A questão não é essa de quem sabe, de quem não sabe. A questão, irmão, é que o Pai, ele é o Deus eterno e infinito. Tudo vem do Pai. Coloque isso no seu coração. Adore a Deus. Faça como Jesus. Adore a Deus. Ele também, Jesus também. Chama Deus, chama o Pai de meu Deus. Então, Jesus quer que você também chame o Pai de seu Deus. Jesus quer que você ame ao Pai como seu Deus, como seu Criador. Faz a vontade do Pai. E Ele está dando esse exemplo para nós. Que nós também devemos fazer a vontade do nosso Pai. Porque tudo que Jesus falou,
tudo que Jesus ensinou, todos os ensinamentos, doutrina do Senhor Jesus, irmãos, foi o Pai que lhe deu. O Pai deu tudo que Jesus falava. Jesus falava conforme o Pai lhe havia ordenado. Perdão. Então, as palavras de Jesus eram as palavras de Deus. Obedecendo a Jesus, você estava obedecendo a Deus. É isso que Jesus falou para aqueles fariseus, aqueles escribas, lá em João capítulo 8, no versículo 47. Diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que as palavras que ele estava falando não era dele, mas era do próprio Deus. Jesus estava falando a palavra de Deus. Então, se eles de fato eram de Deus, então eles teriam reconhecido que o que Jesus falava era a palavra de Deus. Então, mas Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Lógico que eu fui bem resumido, falando com vocês sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo sempre nos direciona para o Pai. Se você quer agradar a Jesus, se você ama Jesus, então faça o que Ele manda. Obedeça a Jesus Cristo. Né? Reconheça, como Ele disse lá no capítulo 17 de João, no versículo 3. Saiba disso, que o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o seu Filho, o único e verdadeiro Salvador. A nossa salvação está em Jesus. A salvação do único e verdadeiro Deus, a verdadeira salvação está em Jesus. Então, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você está confessando a verdade. Você está recebendo a salvação da sua alma, a salvação que veio do céu. Jesus, ele foi enviado por Deus para salvar eu e você. Amém? Então, Jesus nunca, como fala lá em Filipenses, mesmo sendo na forma de Deus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo, junto com o Pai, Senhor de tudo que existe, ele não usou ser igual a Deus. Mas se tornando um ser humano, ele nos ensinou a obediência. E a obediência de Jesus foi tal que ele obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Isso é um exemplo de obediência e de amor a Deus. E assim Jesus quer que eu e você façamos. Honremos a Deus, amemos a Deus. Amém? É isso, o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, vão habitar em você. Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus, através do Espírito Santo, vai habitar no teu coração, na tua vida. E você verdadeiramente será salvo. Jesus está para voltar. Ele virá buscar o seu povo na hora que Deus ordenar. Então, Deus te abençoe. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.